Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o mosteiro de São Martinho de Manhente. Isto no seguimento daquele vídeo que eu fiz sobre os trilhos beneditinos. Portanto, estamos perante um famoso mosteiro beneditino desta zona. Bom, como podem ver nestas imagens que estão a passar, Manhente é uma terra hoje rica e também foi rica no passado, portanto uma freguesia com história, e a história de Manhente esteve muito ligada a este mosteiro de São Martinho de Manhente. Bom, desse mosteiro o que é que resta hoje? Simplesmente uma igreja com um pórtico românico e uma torre defensiva. Tudo o resto, pois, desapareceu ou praticamente está em ruínas. Estes dois edifícios são ou passaram a ser monumentos nacionais a partir de 1915. Estes mosteiros dedicavam-se fundamentalmente à exploração das terras. Orientavam o desbravamento e geriam o consumo ou a redistribuição das rendas. Conheciam a escrita e facilmente podiam anotar nos pergaminhos, pois o número de casais que dependia, neste caso do mosteiro, as rendas que eles tinham que lhe pagar e no fundo também guardavam os registros de propriedade. Para além disso, eu penso que estes mosteiros que foram construídos entre Douro e Minho, estes mosteiros concretamente beneditinos, tiveram um papel importantíssimo na criação do Condado Portucalense. E D. Afonso Henriques reconheceu isso, por isso é que deu a este mosteiro o título de Couto, como vamos ver a seguir. Há uma probabilidade, meus amigos, de que este mosteiro tenha sido mandado construir por São Martinho de Dume. Se assim fosse, pois estávamos perante um mosteiro antiquíssimo, portanto, do século VI, início do século VII. Há uma forte probabilidade que isso tenha acontecido, concretamente em Manhente, em Arês de Vilar e em São Bento da Várzea, porque esses mosteiros faziam parte desse movimento monacal que chegou à nossa diocese, à nossa Braga, concretamente no século VI depois de Cristo. Depois da conquista árabe e da restauração visigótica, segundo o historiador José Matoso, foi este mosteiro reedificado, ou seja, se foi reedificado é porque realmente estava em ruínas. Seria o D. Pedro Afonso do Reis, que casou com a Dona Godinha Odores, neta do Soeiro Guedes, da Várzea, que era um fidalgo ilustre daquela altura e que foi ele também o responsável pela reedificação do mosteiro da Várzea, assim como o Godinho Viegas, que também era um membro desta família, segundo o historiador, ele também reedificou o mosteiro de Vilar, ou seja, de Arês de Vilar, mosteiro de Vilar de Frades. Este senhor era casado com Maria Soares, conhecida pela Tainha, filha de Soeiro Guedes, que era bisavó de Pedro Mendes de Azevedo, da Casa dos Azevedos da Lama. Portanto, estas famílias estavam muito entrelaçadas, entre elas as famílias famosas. Bom, segundo José Matoso, ele conta uma história interessante. Este Godinho Viegas teria abandonado a mulher
que era sua prima em quarto grau, e irmã da segunda mulher, portanto, de Paio Guterres. Depois desta ter um filho do seu sobrinho, Paio Godins. O Paio Guterres, para vingar a honra da cunhada, mandou matar o Paio Godins. A família parece que não gostou muito e acabou por se vingar. Portanto, e a vingança consistiu em cegarem o Paio Guterres. Bom, segundo o historiador Mário Barroca, é provável que este D. Pedro de Afonso de Torrens, que o livro de linhagem do conde D. Pedro dá como fundador do mosteiro, tenha sido responsável pela reforma monástica, levando o mosteiro a abandonar a regra de São Rosendo e adotar a regra de São Bento de Núrcia. Portanto, a ordem beneditina, isso sabemos, veio aqui para Manhente, para este mosteiro, precisamente no século XI. Esteve cá até aos finais do século XIV. Portanto, podemos dizer que a história desta freguesia está indubitavelmente ligada à história do mosteiro beneditino de São Martinho. E é de salientar que este mosteiro, enquanto beneditino, tinha um couto. Bom, D. Afonso Henriques, sendo ainda infante, um dia veio até ao Castelo de Faria com a sua mãe e a 6 de junho de 1126, portanto antes dele ser rei, na presença da sua mãe, fez couto ao mosteiro de Manhente, em favor do abade Gomes Ramires. Para além dos motivos espirituais invocados na carta de doação do couto, a instituição deste couto apresenta-se como um gesto de gratidão do infante pelos serviços recebidos do abade Gomes Ramires. E também acho que entre eles havia uma forte amizade e uma fidelidade deste perante o futuro rei de Portugal. Esta carta de couto dava, como sabemos, privilégio de imunidade e por isso estava vedado a ação dos funcionários régios. Quem entrasse nele sem autorização teria que pagar 500 soldos ao abade do mosteiro de Manhente, assim, e pagaria o quádruplo desse valor se fizesse qualquer dano no território desse couto. O futuro rei de Portugal, portanto, abdicava desta forma dos seus direitos e jurisdição sobre esta parcela do território e seus moradores. Dentro do couto, a ida administrativa organizava-se na dependência do abade, que anualmente escolhia o juiz, escolhia quem é que devia participar nas guerras e nas expedições militares. Portanto, como sabemos, este couto compreendia a freguesia de Manhente, a freguesia de São Veríssimo, de Galegos Santa Maria, São Martinho e Areias São Vicente. Bom, meus amigos, respondendo um pouco à pergunta como é que seria a vida destes monges beneditinos neste convento de São Martinho de Manhente, a resposta é óbvia, portanto, vamos mais ou menos fazer um paralelismo entre a vida neste convento e nos demais conventos. Ou seja, o monaquismo beneditino sabemos que tinha como objetivo último a busca de Deus e nessa busca pois estava, o caminho seria Jesus Cristo e então era objetivo dos monges segui-lo, seguir a Cristo, tornar-se discípulo e amigo dele para assim chegarem a Deus. Bom, este ideal monástico assentava praticamente em três grandes pilares. Por um lado, a oração,
ora, segundo o estudo, e terceiro o trabalho, labora. Portanto, esta regra beneditina recomendava que os monges, enfim, para além de permanecerem no mesmo lugar, vivessem em comunidade e fizessem os tais votos de pobreza, de castidade, de obediência ao abade, que no fundo era o pai, podemos dizer, porque a própria palavra abade vem do grego abas, que significa exatamente pai. Também praticassem a hospitalidade. Eles tinham os albergues para os peregrinos e para os viajantes. Praticassem a caridade para com os pobres, trabalhassem manualmente de forma a garantir a sua subsistência, rezassem e se dedicassem ao estudo e ao ensino. Portanto, tudo isto estou convencido que os monges beneditinos aqui em Manhente fariam. Portanto, não podemos dizer que a vida monástica era amena, mas, de certa maneira, tinha as suas compensações. Portanto, o monge sabia que dificilmente dentro do mosteiro haveria peste, haveria guerras, haveria fome. Portanto, eles sentiam-se, de certa maneira, seguros. Bom, como era a vida dentro destes mosteiros? Pois, um pouco por toda a Europa, durante a época medieval, sabemos que estes monges acordavam por volta das 2 da manhã, dirigiam-se depois à igreja e aí, pois, tinham as suas orações, portanto, a sua primeira oração do dia, que era as matinas, em que rezavam os salmos. Depois teriam ao longo do dia que regressar à igreja mais 3 vezes, ou seja, eles passavam 4 horas dentro da igreja a rezar. E, para além disso, tinham mais outras 4 horas de meditação e 6 horas de trabalho braçal, portanto, podia ser nos campos ou noutros ofícios. Sabemos que estes monges, para além disso, enfim, tinham os momentos de recolhimento. Eles não falavam, por exemplo, durante as refeições, nem enquanto trabalhavam, mantinham-se em silêncio. Durante o verão eles só tinham uma refeição ao dia e durante o inverno, talvez por causa do frio, tinham 2. Nessas refeições, eles praticamente alimentavam-se fundamentalmente de produtos agrícolas. Esta vida, segundo a regra beneditina, que certamente aconteceu aqui também em Manhente, tudo estava orientada pelo tal abade, cuja palavra era lei. Ele era eleito por todos os monges e, uma vez eleito, esse título era até à morte. Portanto, e era exatamente este abade que decidia se realmente haviam de apostar mais no trabalho, havia de apostar mais na oração ou no ensino. Portanto, podemos dizer que que isto fundamentalmente era a vida do monge dentro do mosteiro. Portanto, aqui em Manhente, possivelmente, para além do cultivo das terras, eles dedicavam-se também a estes produtos medicinais, dariam hospedagem, apoiariam os pobres, portanto estudariam, enfim, acho que esteve aqui um polo, podemos dizer, de desenvolvimento muito grande para a altura, portanto, nesses 4 ou nesses 3 séculos que os beneditinos tiveram em Manhente. Bom, meus amigos, pelos anos de 1403, o mosteiro de Manhente reduziu-se à abadia secular e 45 anos depois, por uma bula do Papa Nicolau V, concedeu ou permitiu que a abadia de Manhente se unisse, após a morte do abade,
à de Areias de Vilar, que ficava do outro lado do Cábado. Manhente foi, depois da extinção do seu mosteiro, uma abadia da apresentação do arcebispo de Braga, passado depois a pertencer, portanto, a Vilar de Frades até 1834. O mosteiro teve que fechar, porquê? Porque há de facto uma série de causas que não só fez com que este mosteiro fechasse, como muitos outros, mesmo em Braga. Portanto, acho que em Braga foram 13 os mosteiros que fecharam nesta altura. Isto porquê? Porque, por um lado, houve uma causa económica, uma depressão económica profunda no século XIV e XV, também demograficamente houve muitas perdas devido a pestes, às guerras, às fomes, etc. Também houve uma época de maus anos agrícolas. Associa-se a isto tudo também as exigências de certos nobres que começaram a exigir direitos de padroado, ou seja, os privilégios a eles concedidos, e por último também influenciou nesta derrocada, pois o famoso cisma do Ocidente, que durou muito tempo, entre 1373 e 1417, em que, como sabemos, havia 2 papas na Igreja, portanto isso criou uma tremenda confusão. Bom, dizer, portanto, que tudo isto também aconteceu nestas nossas terras, aqui em Manhente. Bom, meus amigos, finalmente dizer que a freguesia de Manhente, já sem o seu mosteiro, foi incorporada no Concelho de Barcelos pelas reformas administrativas do liberalismo. O mosteiro foi extinto pelo decreto de 28 de maio de 1834, sendo os respectivos bens incorporados na fazenda pública. A igreja paroquial desta freguesia ficou a ser a igreja românica. Como sabemos, tanto tem um adro morado à frente e no seu lado direito a famosa torre de defesa que pertenceria ao convento de São Martinho de Dume. Esta torre tem 5 janelas e no ângulo junto à fachada do templo uma porta que, de certa maneira, daria comunicação com esse mesmo templo. Bom, exteriormente àquela torre há indícios de estar ligada com a igreja e vestígios de outras construções hoje praticamente desaparecidas ou em total ruína. Bom, meus amigos, dizer-vos que este mosteiro pois, teve o seu nascimento, o seu apogeu e, como tudo na vida, a sua derrocada. É pena não termos hoje esse mosteiro bem conservado, mas é fruto do tempo que isto aconteça. Bom, eu dou os parabéns à Junta de Freguesia porque nos últimos mandatos tem preservado o lugar, tem ornamentado os jardins, portanto está um lugar agradável. E sei que também eles têm utilizado esse espaço como um cenário para concertos, para manifestações culturais, que é de louvar e espero que continue. E mesmo a torre, que já serviu de sede de escuteiros, de grupos de jovens, pois poderia continuar a ser utilizada, porque é um espaço agradável e está ali, portanto, de certa maneira, desocupada. Bom, e também uma palavrinha como sugestão, pois continuar a cuidar esse espaço para que permaneça durante muitos anos como uma marca de que nesse lugar houve já muita história. Portanto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário,
subscrevam o canal, porque nós por cá vamos continuar a falar sobre estas marcas beneditinas no concelho de Barcelos. Fiquem bem, um abraço, até a próxima.